Olá, que bom estar com você. Sou Benício Filho da Atlantic Hub. É um prazer imenso poder compartilhar esse conteúdo. E hoje eu trago um tema, estou aqui com Letícia Quintal, ela já vai se apresentar, nossa líder de projetos. Estou gravando esse vídeo aqui em Lisboa. E eu quero trazer um tema que sempre é procurado nas nossas redes sociais, no nosso blog, ou mesmo em conteúdos, ou ainda em reuniões. Quais segmentos são mais interessantes para se investir em Portugal? A gente vai falar de alguns segmentos, vamos falar sabidamente do segmento de tecnologia, como tem se comportado o segmento de tecnologia em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre o segmento de turismo, que é um segmento que sempre demanda investimentos e é um ativo que a Europa como um todo tem. E vamos falar sobre o terceiro segmento, que é o segmento de varejo. Ou melhor, vou corrigir aqui, segmento da restauração, segmento da alimentação, que é um segmento que muitos empreendedores brasileiros também têm interesse. Letícia, se apresenta e aí a gente faz um bate-bola aqui desses segmentos que eu comentei. Olá a todos, eu sou Letícia Quintal, faço parte da equipa de projetos que está aqui em Portugal, portanto faço aqui um bocadinho a ponte entre a equipa de consultores que está aqui em Portugal a trabalhar e a estudar o mercado e a equipa que está no Brasil e que nos faz o contacto com os empresários e empreendedores que se querem internacionalizar. Muito bom, Letícia. Bom estar aqui com você. Letícia, sempre é questionado, ou melhor, é levantado pelo empresário, talvez menos aquele que já tem uma empresa e mais aquele que tem desejo em abrir um negócio em Portugal, investir em Portugal num segmento. Qual segmento ele deveria fazer isso? Eu sempre falo que não há um toque de Midas ou uma informação mágica, vai lá que você vai se dar bem. Não é bem por aí. Até porque a gente sabe que empreender depende muito da sua vocação, no sentido do que te dá prazer fazer. Imagina você que não suporta entrar numa cozinha, abrir um restaurante. A chance disso dar certo é quase nula, né, Letícia? Certo, exato. E ainda mais querer brincar com receitas e a culinária portuguesa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, se você é de um segmento no Brasil, e aqui a gente elencou 3 para falar um pouquinho, que são realmente segmentos dinâmicos e com abertura para investimentos, sejam do governo, sejam privados, ou ainda que estão em crescimento, bem, esses segmentos podem ser interessantes para você. E nominalmente eu quero falar do segmento de tecnologia, turismo e alimentação, mais voltado para restaurantes e bares, não para a produção de alimentos. Embora que montar uma indústria na Europa, em Portugal em específico, são oportunidades interessantes. Existem muitos incentivos quando se fala em indústria, pela relação de produção local e pela relação de empregabilidade. Uma indústria emprega bastante gente, então os investimentos têm quase sempre uma contrapartida importante do governo. Mas esse não é o tema para agora, deixo esse tema aí para você procurar a gente, marcar uma reunião, caso o seu desejo seja internacionalizar uma indústria. Começando pelo segmento de tecnologia, eu queria abrir para a Letícia e depois fazer algumas contribuições, mas Portugal tem se tornado um hub importante no segmento da indústria de informática, da indústria de tecnologia, da indústria da transformação digital, até porque Portugal fez uma abertura de mercado, criou condições para isso e atraiu um movimento, seja ele de nômades digitais, que trabalham em Portugal, moram em Portugal, mas trabalham para outros países ou trabalham aqui mesmo, e também, a partir desse movimento, criou grandes hubs, sejam hubs que incentivam o empreendedor que tem ali uma empresa de tecnologia mais voltada aí para o nome das startups que você já deve ter ouvido falar, ou para também quebrar esse paradigma das startups para as empresas tradicionais de tecnologia que têm interesse em abrir as suas portas para o mundo. Letícia, não falei do Web Summit, não falei de vários movimentos importantes no segmento de tecnologia, mas fala um pouquinho para a gente. Tecnologia realmente, até olhando curva ABC de empresas que a Atlantic Hub internacionaliza, tecnologia está na base, é o A do nosso ABC. Então fala um pouquinho, é realmente um segmento pujante, é um segmento importante para nós? Sim, para começar, é isso que o Benício diz. Acho que a tecnologia é uma das áreas que nós temos mais demanda por parte das empresas
para saberem. E realmente é uma área que em Portugal está em expansão e vai continuar nos próximos anos, por vários motivos. Um dos motivos é aquilo que o Benício disse. O Web Summit pôs Portugal no mundo, não é? O resto do mundo começou a olhar para Portugal e, portanto, temos muitas empresas que começaram a ter uma filial em Portugal. Porque, sejamos honestos, a nossa mão de obra e os custos de vida em Portugal ainda são baratos para empresas estrangeiras. Se calhar para os portugueses já não são tão baratos, mas para uma empresa que venha de outra parte do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, o custo de ter aqui uma renda e o custo da mão de obra portuguesa é barata. Para além disso, nós temos profissionais na área da tecnologia muito bons. E isso é também aqui um tema, não é? As escolas portuguesas estão cada vez mais nos rankings de melhores escolas da Europa e do mundo e, portanto, nós temos aqui bons profissionais que fazem com que muitas empresas depois também se queiram posicionar. Não vou mentir, um dos problemas da tecnologia neste momento em Portugal, e penso que também um bocadinho por todo o mundo, é a escassez de mão de obra, porque temos estado a ter um crescimento tão grande que neste momento não estão a sair da universidade, nem há no mercado de trabalho profissionais suficientes para fazer face à procura. E, portanto, tem havido cada vez mais novas estratégias, mas vou dar aqui já uma ressalva que é um dos problemas em Portugal. Um dos motivos que está a fazer crescer tanto a tecnologia em Portugal é a transformação digital do nosso tecido empresarial. É uma vontade por parte do Governo e inclusive vêm fundos da Europa para apoiar essa transformação digital e a ideia é que nos próximos 5, 6 anos todo o tecido empresarial português já tenha sofrido transformação digital, mas isso faz com que até lá haja uma grande procura por parte das empresas em ter serviços de tecnologia, seja serviços próprios, seja contratando e, portanto, estamos com um crescimento muito grande em todo o setor tecnológico aqui em Portugal. E olha, a Letícia trouxe muitos pontos e eu destaco ainda o dinamismo que a indústria de tecnologia tem no Brasil, o que é um ativo importante para o mercado mundial e aqui Portugal se estabelecendo como essa ponte de entrada para o seu negócio para o mundo. Recentemente fizemos vários estudos para a área de segurança da informação. O Brasil, assim como alguns países do mundo, Israel, próprios Estados Unidos, tem empresas importantes que trabalham com segurança da informação. Fica aqui uma boa reflexão para você que tem uma empresa na área de segurança, fazer um estudo conosco para ajudarmos você a internacionalizar o seu negócio. Há uma oportunidade e há justamente o que a Letícia trouxe, há um dinamismo nessa área, nesse segmento em Portugal, que tem atraído empresas do mundo inteiro a se instalarem. Para nós brasileiros em especial, eu ao longo dos anos fiz muitos estudos para o segmento de tecnologia e muitas empresas brasileiras perderam profissionais que justamente estão morando em Portugal. Então já fizemos projetos em que empresas brasileiras se internacionalizaram e contratam inclusive mão de obra que um dia acabou sendo mão de obra que ela mesma forneceu para o mundo. Então fica aqui a reflexão para você que atua no segmento de tecnologia da informação. Não estou falando da empresa que produz software apenas, não estou falando da empresa que tem uma solução de tecnologia apenas, mas para toda essa dinâmica de segmento. Então se você tem uma solução, vale a pena falar conosco, uma solução de base tecnológica. Se você tem uma empresa que desenvolve sistema para outras empresas, chamada Software House, vale a pena conversar conosco. Se você tem tecnologia na sua empresa, fale conosco que a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você. Sim, achei piada dizer isso porque recentemente tivemos uma empresa que fez um estudo connosco que queria vir para a Europa e estava a pensar vir, estava em dúvida entre Portugal e outros países e estava a pensar vir para Portugal fazer a filial na Europa porque tinha muita equipa no Brasil que queria vir para a Europa, portanto era para fazer a vontade da equipa, como nós dizemos. É uma realidade, né? Sim, e depois o Benício agora falou dessa questão da segurança e daí a importância de estudar bem o mercado antes de vir, porque o caso da cibersegurança é um bom exemplo, que é, até há 2, 3 anos praticamente não se falava disso em Portugal, porque não tínhamos tido grandes empresas a sofrer ataques informáticos. De repente, nos últimos 2 anos tivemos empresas muito importantes em Portugal a sofrer ataques informáticos, ficaram sem sistema, ficaram sem dados, e aí as empresas começaram a estar alerta
para a importância da cibersegurança. Portanto, esse é um setor que aqui em Portugal ainda está a crescer muito, 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 porque até há bem pouco tempo não era de todo uma preocupação em Portugal. E uma empresa brasileira que já tenha know-how nessa área, se calhar aqui vai trazer bastante conhecimento e vai trazer bastante valor acrescentado. Boa. Indo para o nosso segundo segmento, vamos falar do segmento de restauração, que é o segmento que temos aí restaurantes, bares, lanchonetes, para usar nomes mais conhecidos no Brasil. Esse segmento é um segmento importante, é um segmento que também está bastante ligado à cadeia de turismo, que a gente vai falar na sequência, mas é interessante comentar desse segmento porque é um segmento que muitos empresários brasileiros nos procuram. Muita gente que empreende no segmento de alimentação no Brasil, no segmento de bares e restaurantes, tem interesse em internacionalizar a sua operação para o Brasil. Para Portugal. Fizemos um estudo por volta do mês de outubro de 2022, nós estamos gravando esse conteúdo no final do ano de 2022, de um bar muito tradicional em Belo Horizonte, ou seja, é muito corriqueiro fazermos estudos para esses segmentos. E o que tem de importante aqui para você entender? Primeiro que é um segmento realmente bastante dinâmico em Portugal, mas reside um cuidado que você deva ter, porque ele é um segmento também muito tradicional. Você caminha pelas ruas de Portugal, você vê bares e lanchonetes em todos os lugares. Então, como se diferenciar do que já existe é a grande questão. Você tem um segmento que é bastante tradicional, também no sentido do que oferta. Então, se eu estou falando aqui de um bar tradicional, onde você vai tomar um café, a chamada padaria no Brasil, você vai ver que existe uma certa... ela é meio homogênea. Você encontra uma num bairro, você vai em outra cidade, elas são muito parecidas em termos do que elas oferecem para o mercado. O que eu estou trazendo para você? Bem, Benício, eu tenho interesse em internacionalizar o meu restaurante, o meu bar. Aqui reside um cuidado muito grande em como se diferenciar do que já existe. Não é porque um segmento é tradicional, tem bastante unidades, as pessoas consomem, que ele é uma oportunidade para você. Eu lembro de muitos estudos que nós fazemos, o do Market Fit, deixo aqui um convite para você buscar materiais, seja no blog ou nos vídeos, sobre o que é o Market Fit, que muitos estudos, quando olham o segmento e olham o resultado que a concorrência está tendo, o resultado não é tão bom financeiramente assim. Então aí eu te pergunto, você no Brasil vai internacionalizar a sua empresa para um segmento que quem está nele não está tendo resultados tão bons? E aí eu não quero te desanimar quando o assunto é o segmento de alimentação, bares e restaurantes, como eu disse. Mas eu quero dizer da necessidade de criar variáveis para que você se diferencie do que já existe. Letícia, o segmento de bares e restaurantes é um segmento muito tradicional em Portugal. É comum você passear por um sítio, como nós dizemos aqui, né? Você vai para uma determinada região, aonde você tem restaurantes muito tradicionais, bares muito bem estruturados. À noite também há uma grande oferta de opções para aquele empresário brasileiro, para aquela empresária brasileira que tem um desejo de internacionalizar o seu bar, o seu restaurante para cá. Por onde você acha que ele deve começar, Letícia? Eu acho que ele deve começar por estudar o mercado. Nós somos um bocadinho redundantes, mas é verdade, não é? Porque é o que o Vinícius disse, não é porque uma coisa dá certo aqui que vir cá fazer isso vai dar certo. O caso das padarias, os portugueses são conhecidos por gostar muito de pão, não é? Acho que aí no Brasil sabem isso. Mas, por exemplo, há muitos sítios aqui em que as pessoas vão sempre à mesma padaria, porque é aquela do bairro e já conhecem os donos da padaria há muitos anos. Portanto, se calhar eu ir pôr uma padaria naquele bairro, se calhar a minha concorrência já tem os clientes tão fidelizados que eu sou absolutamente disruptivo naquilo que eu vou fazer, ou então é um tiro no pé, como nós dizemos. De bares é a mesma coisa. Por exemplo, o preço, até devido ao preço de importações e exportações, o preço de algumas bebidas alcoólicas aqui em Portugal é muito diferente do que é no Brasil. E se calhar isso também influencia alguns hábitos de consumo, nomeadamente, por exemplo, o consumo de vinho é a bebida que aqui em Portugal mais se consome, porque não é uma bebida assim tão cara como é, por exemplo, no Brasil. Eu consigo no supermercado comprar um vinho muito bom por 4 euros, nada de especial. Se calhar, se eu venho aqui montar um bar só de cocktails, em que esqueço-me de incluir vinho, uma carta de vinhos no meu menu,
não vou ter assim tanta adesão das pessoas, porque aqui é muito comum ir beber um copo de vinho enquanto se janta ou enquanto se conversa com amigos. Portanto, há aqui uma série de coisas que são pequenos detalhes da vida de um português, do dia-a-dia de um português, mas quando eu quero vir montar um restaurante ou quando quero vir montar um bar, é importante conhecer. Bacana. Letícia, você foi falando e me veio aqui algumas coisas na cabeça, né? A primeira delas é que a Atlantic tem bastante experiência junto com o seu time de ajudá-lo a se diferenciar no mercado se o teu desejo é internacionalizar o seu bar, o seu restaurante. Fale conosco, marque um momento conosco. Uma outra questão é a experiência que nós temos enquanto Atlantic Hub de empreender nesse segmento. Nós temos uma rede de pizzaria que faz parte do grupo. A história da origem dessa rede dentro do grupo tem aí daria para falar muito sobre isso, mas é interessante entender que a nossa experiência também é prática nesse segmento e exitosa. Não posso dizer que nós tivemos um resultado ruim, pelo contrário, a rede está se expandindo. Só que tem um outro ponto que eu acho que a Letícia trouxe que é muito legal, que é a fidelidade do consumidor. Eu sempre quando venho para Portugal, eu passo uma boa parte do ano aqui, eu fico em lugares diferentes de Lisboa. E é comum, no primeiro dia que eu tomo um café num restaurante ou num bar, eles me olham, talvez com um pouco de estranhamento, porque afinal eu sou um ser estranho chegando ali. No segundo dia, eu já tenho um sorriso. No terceiro dia, provavelmente ele não me pergunta o que eu quero. Ele já põe e ele já sabe o que eu quero. Então, esse é um movimento importante de você entender. Primeiro, porque é possível você criar um cliente mais fiel. Segundo, você precisa ter algo a ofertar para ele que não é mais do mesmo. Porque mais do mesmo realmente pode ser um tiro no pé, como a Letícia trouxe. Letícia, o segmento de alimentação, o segmento de bar e restaurante está muito ligado ao setor de turismo. O setor de turismo em Portugal, e aqui eu vou abrir um pouquinho, não vou falar apenas do turista que vem conhecer a cidade, mas sim até do ativo de entretenimento, sejam shows, espetáculos e tudo mais que Portugal tem. Portugal chegou a ser eleita, eu não me recordo exatamente o ano, na verdade Lisboa chegou a ser eleita a capital mundial com mais shows ou espetáculos num único dia, ou seja, quando a média era feita no ano, Portugal tinha mais atrações num único dia, colocando em comparação com outras capitais. Isso é uma verdade. Você circula pela cidade, em várias regiões, há muitos teatros, há muitos museus, há muito turista circulando, e aqui não é só o turista que vem do Brasil, por exemplo. Você tem gente da Europa, você tem um português que consome um ativo cultural com muita intensidade. Então, o turismo é uma área que se movimenta de forma muito importante. É uma das empresas que nós tivemos um auxílio, auxiliamos ela a se internacionalizar, que nós inclusive contamos com o serviço deles em muitos eventos que nós fazemos, é do setor de turismo, é do setor de eventos, setor de entretenimento, aí junto com o turismo, que tem como mindset, que tem como objetivo, que tem como proposta de valor, a parte de organização de palcos, a parte de infraestrutura para shows e eventos, e tem inclusive ação no Rock in Rio, Lisboa, que acontece aqui. Ou seja, é um setor realmente interessante. Como você vê esse segmento, Letícia, como uma oportunidade para uma empresa brasileira, uma vez que o Brasil também, na sua área de shows, entretenimentos, espetáculos, também tem uma força importante? Sim. Lá está, esse setor do turismo é um setor que tem vários braços, não é? Para além da restauração, que acaba por estar intrinsecamente ligada, e o mercado da restauração tem crescido muito nos últimos anos também devido ao crescimento do turismo. Tudo o que seja a parte de acomodações e de imobiliário é um mercado, e aí nós também temos aqui uma empresa que apoiamos e que também está a crescer imenso, porque recebemos cada vez mais turismo, portanto também temos cada vez mais procura em toda a área de alojamento. E depois, isso que o Benício disse, então aqui em Lisboa, especificamente, a capital, todos os dias há qualquer coisa para fazer, seja museu, seja espetáculos, teatro, discotecas, bares. A cidade tem muita oferta cultural. A nível de festivais, sobretudo no verão, todas as semanas está praticamente um festival a acontecer em qualquer parte do país. Portanto, sim, acho que aqui há bastante oportunidade.
e dar nota, não é, que um festival, por exemplo, o Rock in Rio, que é o exemplo, ou o Nós Alive, que é um festival aqui português muito semelhante ao Rock in Rio, envolve toda uma preparação e toda uma logística que tem inúmeras empresas e nessa área, por exemplo, do marketing, da preparação de eventos, os brasileiros aqui em Portugal são tidos como pessoas que sabem fazer e fazem muito bem. Portanto, eu diria que há aqui grandes oportunidades, sim, neste mercado. E, mais uma vez, olhando Portugal como uma porta para o resto da Europa, até porque há aqui muitas empresas que acabam por não só atuar em Portugal inteiro, como depois noutros países aqui bastante próximos, nomeadamente a Espanha, que é já aqui ao lado. Verdade. Se a tua empresa é do segmento de tecnologia, bares e restaurantes ou de turismo, e aí um pouquinho de entretenimento, fique atento. Você pode estar diante de uma oportunidade e saiba que nós podemos ajudá-lo em todas as fases, começando lá, validando se tem uma oportunidade real e te ajudando ao longo do processo do que nós já falamos num vídeo anterior, que eu deixo aqui uma dica para você buscar, um vídeo com o nome Scale Out, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender bem como a Atlantic pode apoiá-lo em todos os momentos. Obrigado, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e junto com Letícia Quintal geramos esse material para você se aprofundar em Portugal. Abraço! Obrigada, até a próxima!